Olá pessoal, bom dia. Um ótimo sábado para todos vocês. Estive ontem lá no Comando Militar do Nordeste e pude ver a ansiedade das pessoas que estão ali, todos os patriotas. E a cada tempo, a cada dia, a cada momento, a cada hora que se passa, nós percebemos que as pessoas estão mais ávidas e a ansiedade aumenta cada vez mais e com isso também o nervosismo, né? Chegando às vezes até o ponto de desentendimento, de contradições, né? Então eu fiquei preocupado, né? Porque vi pessoas entrando em desentendimento, né? Em frente ao Comando Militar do Nordeste, onde deveria estar unido num só espírito, mas as pessoas estão desconfiando umas das outras e num determinado momento chega uma pessoa diferente, né, ou uma pessoa que não tem ido, né, com muita frequência nos eventos, nos manifestos, e alguns já começam a olhar a pessoa com desconfiança, insinuar que são infiltrados, e isso me deixou muito preocupado, né? Eu que já venho há muito tempo, né, acompanhando as manifestações, eu já participei de manifestações por intervenção militar, há 3, 4 anos atrás, quando as pessoas, na maioria, queriam ir apenas para Boa Viagem, Piedade. E ali um pequeno grupo que se reunia ali em frente ao Comando Militar do Nordeste. Eu posso citar até alguns nomes deles, como o Léo, como o Adria Maia, né, Kilma, o Fred, um pessoal patriota que estão há muito tempo aí na estrada, lutando, né, por um país melhor, né, tentando ver uma luz no fim do túnel, na linha do horizonte. Mas a verdade é que as pessoas estão meio que desesperadas, né? Eu lamento ter que falar isso, né? É bom a gente sempre trazer notícia boa, que as pessoas estão unidas, que as pessoas estão num só espírito, mas eu falo isso como uma pessoa conservadora, uma pessoa de direita, uma pessoa que já participa há um certo tempo, né, de manifestações, que eu fiquei preocupado, né? Por exemplo, teve um momento que eu comecei a filmar o pessoal lá na frente do Comando Militar do Nordeste e ainda tinha pouca gente, porque era uma sexta-feira cedo, a maioria das pessoas trabalhando, é claro, e a maioria das pessoas vem à tarde, né? Porque muitos estão voltando do trabalho pela 232 e ficam por ali mesmo, tal, somando. E com certeza hoje, que é sábado e domingo, amanhã, terá um volume bem maior de pessoas, obviamente porque as pessoas trabalham, porque as pessoas de bem trabalham, né? Mas enfim, e eu estou filmando ali, né? Eu mal iniciei, né? Botei o tripé e mal comecei a filmar. Uma senhora encostou até mim e veio me interpelar por que eu estava filmando. Né? Eu disse, olha, eu estou filmando porque é um direito meu filmar, isso aqui é uma manifestação pública e não há nada que impeça filmar. Ela, não, mas você está só filmando, você... Enfim, ela só faltou falar com suas palavras que eu era um infiltrado. Eu não, senhora, eu não sou infiltrado, fique tranquilo. Eu conheço muitos líderes aqui, conheço o Léo, conheço o Adria, conheço uma turma, conheço citar nome de algumas lideranças de manifestações, de grupos de direita, né, daqui, de Recife. Mas eu percebi assim a preocupação dela, né? E a preocupação dela não é só dela, né? E claro, não vou citar nomes, eu nem sei o nome dessa senhora, e claro, não vou mostrar a imagem dela também, que eu não a filmei. Né? E no momento ela estava do meu lado, eu estava filmando para frente, as pessoas estavam de costa para mim. Mas daí dá para vocês perceberem. Teve um segundo momento que chegaram dois rapazes lá, e esse sim me parecia serem jornalista. Né? Me parece, eu não vou afirmar, porque eu não sei. Estavam em traje de preto, normal. Mas ele começou a filmar e ele foi praticamente que cercado ali por um grupo de manifestantes. E deu para entender que estavam contestando a sua presença ali, né? Vamos considerar que eles interpretaram que o rapaz fosse de alguma coluna social dessa, alguma imprensa marrom, e iria distorcer as imagens ali para levar ao modo deles. Né? Com isso, realmente, a gente entende a preocupação das pessoas. Mas eu chamo a atenção a alguns colegas que tiveram a oportunidade de ver esse vídeo para terem cuidado, para também não radicalizar, não confundir pessoas que estão muito tempo na estrada e traz constrangimento para a pessoa. Né? Eu soube por um outro amigo meu também, né,
que um rapaz chegou lá, ele era militar da reserva, né, e estava lá filmando tal, né, e de repente também foi contestado por um rapaz que saiu gritando igual um louco lá, que era infiltrado, infiltrado, e aí as pessoas praticamente cercaram o rapaz, ele teve que não justificar, não, não é nada disso tal. Então assim, está acontecendo isso com frequência, pessoal. Então chama atenção ao pessoal que estão se concentrando em frente ao Comando Militar do Nordeste. Moderação, pessoal, moderação. Nós não podemos reproduzir o modus operandi da esquerda, né? A tolerância é uma marca da direita, né? A tolerância. E quero dizer com isso, sim, que nós temos que ter cuidados, né, com a presença de algumas pessoas realmente que inspira desconfiança, né, porque nós somos vítimas, né, como um todo, de descredenciamento da mídia marrom. Né? Chegam lá, né, botam a camisa amarela e de repente sai a notícia de que a manifestação não tinha 10 mil, só tinha 1.000 pessoas. Né? Mas é quase que impossível impedir isso. Né? E às vezes o excesso de preocupação de impedir faz com que seja promovido injustiça durante a mobilização. E eu deixo aqui a minha contestação com relação a essa postura, né, dessas pessoas que às vezes se consideram o dono do manifesto ali, né? A manifestação não tem liderança, porque se a polícia militar chegar lá e disser quem é o líder, com certeza ninguém vai se apresentar. Né? Se a Polícia Rodoviária Federal também chegar nas estradas e dizer quem é a liderança, ninguém vai se apresentar. Então, pessoal, não vamos também querer ofuscar o direito de manifestação das pessoas. Gostaria de salientar que no artigo 5º da Constituição fala sobre o direito de manifestação. Então você pode expressar seu pensamento, palavra, fazer uma manifestação pública, desde que seja de forma ordeira, né, como nós temos feito na maioria das vezes, né, e isso inclui numa manifestação filmar também, né, porque está vedado, né, no próprio artigo da Constituição fala que está vedado o anonimato. Então, assim, se você não quer ser filmado em uma manifestação feita num ambiente público, ou seja, numa estrada, numa rua, não é? Você não deve ir para a manifestação, eu entendo assim. Porque é vedado pela Constituição o anonimato, ou seja, você não pode fazer uma manifestação pública e ficar no anonimato, entendeu? Então vamos procurar a lei, interpretar a lei, para nós sabermos fazer a nossa manifestação dentro do ordenamento jurídico, né, que rege a postura de uma manifestação. Né? Já está, e está havendo também muito debate, uma discussão, porque lá em frente aos quartéis as pessoas conversam, debate, é saudável. Né? E nesse debate há, lógico, o pluralismo das ideias. Né? Ninguém é obrigado a concordar com todo mundo. Na verdade, o que eu vejo é o seguinte: estamos no mesmo barco, não é? E as pessoas estão querendo tirar o Brasil desse abismo, desse caos, dessa confusão social que nós vivemos hoje, causada pelo STF/TSE, né, em particular por alguns ministros, e cada um delineia uma maneira de sair desse problema. Cada um encontra uma forma, né, como vários juízes de futebol, né, como a torcida de futebol. Então cada torcedor é um juiz, né, interpreta de uma forma, um gesto, um chute, por aí vai. Então é mais ou menos isso que acontece também numa manifestação. Nem sempre é possível fazer convergir as ideias, né, ao debate, tal. Algumas pessoas, por exemplo, concordam que devam fechar ruas, outras não, porque o presidente Bolsonaro pediu para não privar o direito de ir e vir das pessoas. Está certo, com base na Constituição. Né, o direito de ir e vir está previsto, deve ser preservado. Só que eu, conversando com alguns, falei, olha, eu entendo, né, que devemos deixar as pessoas, né, dar o direito, garantir o direito de ir e vir das pessoas. Portanto, ao mesmo tempo, eu entendo a frustração dessas pessoas que estão fechando as ruas, porque é como se fosse um grito de socorro. Né? Imagine uma criança que chama a atenção do pai e da mãe e ela é ignorada, e ela faz travessura, ela quebra o prato, ela faz uma coisa maior, fora da normalidade, para ser ouvida pelos seus pais. Então é mais ou menos assim.
né, os patriotas, né, os brasileiros de modo geral, as pessoas de bem, elas estão sendo ignoradas por três poderes, vamos dizer assim, que é a grande mídia, não é de forma institucional um poder, mas ela na prática ela constitui um poder, que é a grande mídia. Ela está sendo ignorada pela cúpula do judiciário, né? E ela está sendo ignorada pelo poder legislativo, ou seja, os brasileiros não têm representação hoje no Congresso, né? Basta você ver a postura do Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, e do Rodrigo Maia, que é o presidente do Senado. O Arthur Lira já articulando com Lula, né, para ganhar apoio para a sua reeleição como presidente da Câmara, e o Rodrigo Maia pleiteando uma vaga do Supremo Tribunal Federal, porque ele está cotado, né, pelo Lula. Não quer dizer que vai ser, mas ele é um dos cotados, assim como advogado do Lula, para ser o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, em função disso, eles não estão nem aí para o que a população está gritando nas ruas. Mas esse grito, ele está mudando, a coisa vai se moldando, né? Vai tomando um volume maior, aquilo que era inicialmente de forma ordeira, ela passa a sair do eixo, não é? A situação vai ficando fora de controle. Isso é uma tendência natural de uma grande mobilização. Não estou falando com isso que seja o correto, né? Mas é algo difícil de ser controlado. Você não consegue controlar uma multidão. O que você pode fazer é fazer recomendações, né? Mas em todas as grandes revoluções, as coisas não aconteceram de forma politicamente correta, né? Basta vocês ver as grandes revoluções que aconteceu historicamente aqui mesmo no Brasil. As coisas fogem da linha. Isso acontece de forma natural, né? Você vê, o Bolsonaro desde o início, ele olha, eu não saio das quatro linhas da Constituição, né? E é louvável a postura dele, e de fato nós somos testemunhas disso. Mas o que foi que aconteceu em contrapartida? Não é? Foi como ele entrar num campo de futebol, e eu vou tentar fazer uma ilustração. E nesse jogo, o presidente ele só jogou de forma, né, legal, só chute de pé ou de cabeça, tal. E ele jogou contra um adversário que deu cotovelada, deu soco, fez gol de mão, de barriga, e o Bolsonaro está perdendo assim, tipo de 5-0, porque ele só faz gol de forma legal, né? Só que ele está jogando com o adversário que faz gol de cabeça, de pé, né? E bate, derruba. E o juiz que deveria julgar, ele está ignorando completamente, né? E se o Bolsonaro ele tomar alguma medida dessa fora do regulamento do jogo, o juiz pune ele. E o outro lado pode fazer tudo. Então é isso que está acontecendo. A população já entendeu isso e já entendeu que politicamente correto as coisas não andam, né? Por exemplo, há quanto tempo a gente está indo para o 15º dia em frente aos quartéis, né, os comandos militares do norte, da Amazônia, do nordeste, do leste, do sudeste, lá em São Paulo, e de forma ordeira, né, de forma disciplinada, como rege a lei, o direito à manifestação. E até hoje nós não tivemos resposta, pelo contrário, tivemos retaliação e ameaças do ministro Alexandre de Moraes. Então a população, na verdade, já percebeu que se continuar dessa forma, nesse modus operandi, eles não vão chegar a lugar nenhum, porque a gente está jogando, nós estamos numa guerra suja do jogo, o adversário ele faz um jogo baixo, né? Então essas pessoas estão reagindo, então é isso que já está acontecendo em alguns locais do Brasil, estão sim queimando pneu, estão bloqueando as estradas, né? Até o momento que eles nos ouviram, não é? Então é isso, o artigo 1º da Constituição diz que todo poder emana do povo. Nós devemos salientar que antes do Supremo Tribunal Federal, antes do Legislativo, antes das ditas instituições, já existia o povo. Então o povo é a primícia, é a maior das instituições, é o povo. E o artigo 1º garante isso, quando diz que todo poder emana do povo. As instituições não estão funcionando, elas deveriam funcionar para o povo. O povo está sendo colocado hoje na lata do lixo, não é? O que resta para a população senão parar o país, não é? Então essa é a ideia dos caminhoneiros, né? Quando veio a punição de cerca de 43 empresários, né?
inviabilizando sua conta bancária e até de banco, contas de banco foram inviabilizadas, né, prejudicando milhares de pessoas, porque não prejudica só a pessoa que tem um CPF, que tem um CNPJ, prejudicaram as famílias, os amigos, as pessoas que dependem dessa empresa, não é? Então, o povo já está se tornando o último bastião. Então, olha, a alternativa hoje é o acordo hoje que está chegando entre os agropecuários, os caminhoneiros. Parar, vamos quebrar a economia. Vamos parar a economia. Vamos ver, de fato, quem manda nesse país. Né? Porque é o seguinte, vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Se o ministro, né, o Xandão, ele parar de trabalhar, né? Se ele não for mais trabalhar, pedir aposentadoria, qual o impacto que isso vai trazer para o país? O que, não é? Nenhum. Não vai trazer impacto nenhum para o país. Pode trazer positivo, mas não negativo. Não é? Agora eu pergunto a vocês, quem é mais importante para a nação? O ministro Alexandre de Moraes ou o povo? Porque se você falar que é o Alexandre de Moraes, então tudo bem. Então o povo está resolvendo hoje, está resolvendo, a partir desses últimos dias, parar de trabalhar. Porque quando os agropecuários, os caminhoneiros só vão parar, os caminhoneiros não vão para a rua, beleza, não vamos impedir o direito de ir e vir das pessoas. Portanto, não vamos sair nem do depósito, não vamos sair lá da armazenagem dos produtos, não vamos sair de casa. Fica na garagem todos os caminhões, ninguém sai, não leva combustível, não leva soja para os chineses, para os portos, não leva os produtos para os aeroportos. Né? Gente, não podemos esquecer que o caminhoneiro se tornou a maior força motriz do transporte de carga nosso. Não é? Lá atrás desprezaram as ferrovias, não foi isso mesmo? Não jogaram para o lado as ferrovias? Pois bem, transformaram os caminhoneiros disso na maior força, né, popular. Né? Então os caminhoneiros hoje detêm todo o poder, eles podem hoje parar o país, quebrar a economia e fazer reverter todo o quadro que nós vivemos hoje. E eu particularmente, a opinião pessoal, não vejo outra alternativa senão parar a economia, quebrar mesmo a economia. Não é? Quando o governo não tiver mais dinheiro para pagar ao juiz, não é? Aos membros dos tribunais superiores, aos militares, né? Eu digo isso como militar aposentado, aos funcionários públicos de modo geral, aí eles vão ouvir o povo. Aí eles vão perceber a importância que tem o povo, que esses de fato são a cadeia produtiva do país. Então, assim, é o povo que paga o salário desses ministros que foram indicados, nem concursados, nem receberam votos. São apenas funcionários públicos, né? Eles têm que colocar-se nos seus lugares. E agora quem deve colocar é o povo brasileiro, que estava já fazendo isso. Ele está desesperado, tomando essa medida, aplicando multa de 100 mil, 200, 300, 500 mil para caminhoneiro. São decisões abusivas, não é verdade? Mas é em ato de desespero, com o intuito de inibir os demais. Mas o que é que está acontecendo? Ele está jogando pólvora na fogueira. Imagina na fogueira você jogar 1 litro de gasolina para tentar apagar o fogo, porque cada vez que ele atinge um caminhoneiro, a família de um caminhoneiro, ele atinge uma multidão de pessoas que está ao redor do caminhoneiro, está sentindo as dores, porque nós estamos nas ruas. Né? Então é isso, pessoal, muita calma nessa hora, inclusive calma para fazerem críticas, né? Calma para fazerem críticas, porque o estilo politicamente correto não tem dado resultados, não tem dado resultado. E agora não é recomendação do presidente Bolsonaro, agora é o povo está puxando para si o poder, conforme o artigo 1º da Constituição. Este poder deve ser exercido indiretamente através de seus representantes, ou diretamente, é o que está acontecendo. Indiretamente, através do seu representante, não está funcionando. Isso aí está muito claro para vocês. Não é? Os políticos, por exemplo, estão representando o povo brasileiro. Quantos o Caio Coppola, por exemplo, conseguiu na lista para pautar o pedido de impeachment lá do Xandão e outros pedidos de impeachment, por exemplo, do Cajuru lá atrás, contra o Gilmar Mendes, né? Contra outros pedidos de impeachment contra o Lewandowski. Nem o povo não está sendo atendido, estão sendo ignorados completamente pelos seus representantes, porque isso deveria ser resolvido via poder legislativo. Então o povo não tem hoje a grande mídia, o povo não tem os representantes, não é? Que recebem, mas não representam, e a pior ditadura, que é a da toga, que nós estamos sofrendo. O que é que resta para esse povo, meu Deus do céu? Então, alto lá, antes de fazer críticas contundentes,
porque nós precisamos retomar o nosso país, seja de um jeito ou de outro. De um jeito nós já tentamos, né? A população já tentou. Agora vamos entrando no outro jeito, o jeito mais difícil, não é? Que deixa sequelas, mas não existe liberdade sem sequelas. Acontece que muitas pessoas querem adquirir, querem retomar o país de volta, tirar dessa rede de corruptos, nessa organização criminosa, sem mortos e feridos. Gente, isso não acontece em lugar nenhum, não é? Então, olha, vamos aceitar como são as coisas. O povo é assim, o povo tem o seu modo próprio de agir, né? Não podemos reclamar porque desde o início as manifestações foram pacíficas e ordeiras de norte a sul do Brasil, mas o povo foi completamente ignorado. Então agora eles que aguentem agora o tranco, não é? A fúria do povo, né? O gigante que estava adormecido está se acordando, ou já se acordou de norte a sul, e agora são eles que ter que segurar a onda, porque é a voz do povo que tem que prevalecer. Um forte abraço a todos.